agora sobre o adiamento da sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias. Tem matéria de destaque aqui no portal metrópolis.com com informações do colunista Igor Gadelha. Deixa eu abrir a matéria aqui para que todos possam ter acesso também. A vantagem de Alcolumbre ao cancelar a sabatina de Messias. Deixa eu pegar aqui para poder ler essa matéria do Igor Gadelha, que diz o seguinte, que aliados de Lula avaliam que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também ganhou uma vantagem aí nesse adiamento da sabatina. Na terça, Alcolumbre anunciou o cancelamento da sabatina, usando como argumento o fato do governo não ter enviado ao Senado a mensagem oficial com a indicação do Jorge Messias. Até então, a sabatina estava marcada para quarta-feira. O presidente do Senado, entretanto, não anunciou uma nova data para que essa sabatina seja marcada. Uma das possíveis exigências do presidente do Senado e de senadores aliados seria a possibilidade de indicar novos cargos ou conseguir o comando de estatais. Nós já falamos sobre isso aqui, inclusive. O próprio Davi Alcolumbre já falou sobre esse assunto, disse que é um absurdo que a presidência da República, que o Planalto, que o governo federal diga que a presidência do Senado ou que os senadores estão sendo comprados com cargos, com emendas e com algumas vantagens que o governo federal pode proporcionar. O senador e presidente da casa deixou muito claro que não é essa a forma de aprovação do AGU, do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, dentro do Senado Federal. Para quem não está entendendo nada e pegou o bonde andando, o presidente da República indicou o Advogado-Geral da União, Jorge Messias, para a vaga que está aberta no Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente. Jorge Messias está sofrendo aí uma dificuldade na sua sabatina no Senado Federal e também na aprovação dos senadores, principalmente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que queria colocar nesta vaga o senador Rodrigo Pacheco, por vários motivos. Entre eles, ter um representante dos parlamentares lá no Supremo Tribunal Federal seria uma arma, para o Congresso Nacional, seria importante ter um aliado dentro do Supremo Tribunal Federal. Outro ponto, para os parlamentares, tanto deputados quanto os senadores, deixar o advogado-geral da União ser o novo indicado pode comprometer a questão das emendas. Eles acreditam que Jorge Messias pode ser o novo Flávio Dino, mais um fiscal do trabalho dos parlamentares. Também, para quem não está entendendo o assunto, o ministro Flávio Dino, que era ministro da Justiça do governo Lula, foi indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal e vem fiscalizando as emendas parlamentares, que são aqueles valores que são enviados pelos parlamentares, principalmente para as prefeituras nos seus estados. O Congresso teve que reavaliar tudo isso, fazer um novo documento para prestar contas para o Supremo Tribunal Federal e para o Poder Executivo de como esse dinheiro está sendo mandado, enviado para as prefeituras. Feito toda essa análise colocada aqui, o cenário, Felipe, vemos agora É engraçado, A gente vê o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dizendo que não está à venda, que na verdade esse não é o objetivo principal da demora na sabatina, mas também o preço para o presidente Lula vai ficar ainda mais alto, tanto para colocar o AGU, tanto para ter essa sabatina, quanto para que ele passe por essa sabatina. Então são dois preços, um, marcar a sabatina, e o outro, que Jorge Messias seja aprovado nessa sabatina, que ainda não tem data e muito provavelmente seja para o ano que vem. Exatamente, Exatamente, O prazo é extensivo aí, estendido para a sabatina do Messias, além de fazer com que o Messias tenha mais tempo para conseguir os votos suficientes para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, também dá tempo suficiente do Alcolumbre cobrar mais do governo, vai ganhar mais, A Alcolumbre ficou chateado, quando vazou a informação de que ele queria, do Lula em relação a apoiar o Messias a presidência de várias estatais, inclusive o Banco do Brasil, inclusive o Banco do Nordeste, Então você vê, claramente o que está em jogo não é a escolha do melhor ministro do Supremo Tribunal Federal. O que está em jogo, na verdade, é o apoio do Alcolumbre, que está diretamente ligado com quanto ele vai ganhar de contrapartida para apoiar a votação do Messias,
Infelizmente, né, a nossa república, às vezes, né, não é nada republicana, né? Pelo contrário, né, o patrimonialismo é a base da nossa república, né? E aí o patrimonialismo, né, ele está representado na figura do presidente do Senado Federal, né, que só quer botar só quer colocar, né, o Messias na pauta da sabatina e na pauta da votação no Senado Federal, quando o governo federal começar a conceder benesses para ele, né? Então, infelizmente, o que a gente está vendo aí é como que a nossa república e como que a nossa democracia funciona. Ninguém está preocupado em que o Messias acha da decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, o que o Messias acha da questão da separação dos poderes, né? E são perguntas que devem ser feitas na sabatina. O pessoal está só preocupado em quanto vai receber de cargo e quanto vai receber de emenda parlamentar para poder votar e para poder aprovar o nome do Messias. Então, o tempo mais dilatado vai servir tanto para o Messias conseguir mais votos, quanto para a Alcolumbre e para os senadores conseguirem mais contrapartidas para poder apoiar o nome do Messias. E tem gente falando sobre o assunto. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, disse em entrevista exclusiva para o Metrópolis que a sabatina de Messias deve ficar para o ano que vem. Vamos ouvir o que ele disse. Não será mais esse ano. Isso já está acordado com o presidente Davi, até porque o presidente Lula não encaminhou a mensagem, eu não sei quando é que ele vai encaminhar. E nesse caso, o presidente Lula tem um tempo dele de encaminhar na data que ele desejar. O Davi, quando receber a mensagem, também terá o tempo dele de mandar para a CCJ, quando ele desejar. E quando chegar na CCJ, eu também vou estabelecer a leitura da mensagem do presidente, e essa leitura vem acompanhada do currículo do indicado, que é o advogado-geral da União, doutor Jorge Messias. Aí eu marcarei a leitura e a sabatina, que será o ano que vem. Se você me perguntar qual é a data, eu não sei, porque eu não sei o tempo nem do presidente, muito menos sei o tempo do Davi Alcolumbre. Vão ter que conversar o presidente com o Davi para encontrar uma solução e agendar essa sabatina e eu aprovar ou rejeitar o ano que vem. Bom, a gente continua no Congresso Nacional e traz agora uma notícia importante.